Olá, jovens, eu sou o Rafa e estamos aqui em mais um PizzaCast. Eu estou tão emocionado, estou tão feliz, estou tão eufórico com esse tema, meus amiguinhos, que toda essa emoção transbordou do meu corpo na forma deste gutural maravilhoso que vocês acabaram de ouvir. E, bom, o tema já está escrito aí no título, independente se você estiver nos vendo pelo YouTube, se você estiver vendo a gente pelo blog mesmo, é especial Dream Theater. Um tema que foi massivamente pedido pelos senhores. Foram e-mails, foram cartas, não foram cartas, mas todas as formas de comunicação que nós temos com o nosso público foram devidamente abarrotadas de pedidos. Rafa, onde está o PizzaCast do Dream Theater? Rafa, onde está? Onde está? Está aqui, meus queridos! E nesse programa estamos com convidados um tanto quanto especiais, nem tanto assim, mas para fazer aquela perfumaria nós fingimos, né? Somos bons atores aqui. Primeiro deles, o menino do fundo do poço, o algoz de Dado Dolabella, nosso integrante que estava sequestrado, mas nós pagamos o resgate. Alô Brasil, alô Alex! Alô Rafa, alô pessoal, tudo bem? Estou de volta. Que amorim! Mais um que tá no fundo do poço aqui comigo, cara. Bom, andei investindo em uma infraestrutura no fundo do poço, o sinal voltou a chegar aqui e estou de volta no programa. E hoje é um dia muito especial, vamos falar de Dream Theater, cara. Exato. As antenas aqui da nossa pizzaria não estavam captando a conexão do Alex do fundo do poço. Aliás, você perdeu um amigo essas semanas aí atrás, né, Alex? O João Kleber saiu do fundo do poço e tá apresentando de novo o teste de fidelidade na Rede TV, né? É verdade, cara, mas ele vai retornar às raízes. Daqui a pouco ele tá aqui de volta comigo. Ah, cara, o João Kleber é um capitão irônico, né? Cara, devia ser um herói da Marvel. Mas enfim, temos mais convidados? Claro que temos mais convidados. O segundo deles é o menino do Rio, o Serginho Malandro do Baixo, Rafael Rodrigues do Sigma. Fala aí, Rafa. Tranquilo? Tranquilo, você tá bem animado, cara. Eu tô animado. Na verdade, eu nem curto Dream Theater, não. Só tô aqui só pra fama mesmo, não tem nada pra fazer e tal. Falei, pô, cara, eu preciso de alguém. Você tá fazendo bico aí? Depois eu te mando minha conta lá pra você botar o dinheiro também. Por último, mas não menos importante, o cãozinho dos teclados, o Jordan Rudess da Baixada Santista, Neemias Teixeira. E aí, valeu, Rafa, pela honra de participar aí desse programa de uma das minhas bandas preferidas, que é o Dream Theater, que é a razão de eu acabar caindo no Sigma, acabar conhecendo esses malandros aí. Isso aí, cara, valeu. Isso aí, eu que agradeço. Bom, o Neemias, como ele mesmo falou, tá no Sigma Project, é um cara que eu sempre mando abraço pra ele nos programas, agora os senhores sabem quem é ele. Isso aí. Antes de começarmos a falar da banda, nós temos que xingar pessoas aqui. Pô, tá uma música muito tensa agora, música de xingar pessoas. Ó, vocês três aí, vamos nós quatro no Facebook do Bruno Monteiro. O Bruno Monteiro não está conosco. Vamos escrever lá agora. DM Desumilde, fã do Ben 10. Bruno Monteiro, aliás, você que está nos ouvindo, entra lá www.bmreviews.com, entra em qualquer matéria e escreva isso: BM Desumilde, fã do Ben 10. Pronto, postei aqui, devidamente xingado. Também temos que xingar uma outra pessoa que é o Vitor Mancini, guitarrista do Sigma Project. Também aquele, como que é, Rafa? Rasgadão aí. Rasgadão. Porque combinou conosco, deu a sua palavra de honra. Disse: eu vou, nem que eu tenha que perder um braço para isso, e não compareceu. E falhou. Estão no mural da vergonha, estão no cantinho da disciplina dessa bagaça. Mas enfim, amigos, brincadeiras à parte, vamos começar a falar dessa que
é uma das bandas que mais explodiu cabeças em toda a história da humanidade. Dream Theater. Dando linha pra essa conversa, vamos falar do primeiro CD, que é o... When Dream and They Unite. Sim. Não é um CD que eu tenho apelo pra ouvir, era o tempo que o Dream Theater lembrava bem distantemente um Iron Maiden. Sim. E... Bom, era o começo do experimento deles. Uma das faixas aí que eu e o Rafa também a gente gosta muito é It's a Jam. E a outra é Only a Matter of Time. São duas faixas aí que são muito boas do CD. Mas ele em si ainda não demonstra todo o potencial do Dream Theater, cara. Que aí viria só apenas depois. Tem algumas coisas interessantes sobre esse CD. Na verdade, a coisa mais interessante sobre ele é que na época era o vocalista Charles. Não é Charles. Charles Alberto. A frase é nossa. O Charlie Dominici. E muitas pessoas já sabem disso, mas se você não sabe, é uma curiosidade muito bacana. O logotipo do Dream Theater, aquele M que era da época do Majesty, aquilo é um easter egg, porque esse logotipo foi feito pelo Charlie Dominici e é o nome dele. Você encontra todas as letras do nome Dominici e ele até brinca com isso, fala que é o código Dominici. Mas a banda... Essa é nova pra mim. Sério? Olha, Sério. já começamos mudando uma vida nesse. Então o pessoal continuou usando o logotipo depois disso, mas é uma curiosidade aí do vocalista desse álbum, né? Esse álbum pra mim é um dos que eu menos ouvi, assim, tanto que tem umas músicas que às vezes eu me surpreendo com o nome que tipo Light Fuse and Getaway, tá ligado? E eu vejo, nossa, que música é essa? Mas eu ouvi provavelmente umas 3 vezes esse álbum, com exceção de algumas músicas como It's a Jam, claro, e sei lá, Fortune in Lies, que eu gosto bastante, que inclusive eles tocaram no último show em São Paulo ano passado. Tem um vídeo deles, não sei se vocês conhecem, mas tem um vídeo que o Mike Portnoy fez em 87 no porão que eles ensaiavam lá, e os caras com 20 anos, assim, tocando algumas músicas desse álbum, cara, e é 1 hora de vídeo, é fantástico, assim. Os caras eram muito, tipo, ficavam zoando o ensaio inteiro. Mas os caras ainda, tipo, o Petrucci tocando a Fortune in Lies, dançando, tá ligado? E ainda tocando pra caramba, assim. Mas na fase que eles estavam ali na Berkeley, faculdade de Berkeley e tal, esse álbum é oriundo disso, só que leitor de Wikipedia que eu sou, falo palavras complicadas. Mas... Vamos partir para o próximo álbum, já que sim, esse podemos ficar 5 horas falando dele. Que maravilhoso primeiro disco que eu ouvi do Dream Theater, que foi o Images and Words. Enfim, cara, o Images and Words, que marcou o sucesso da banda, é o álbum que mais vendeu e mais fez sucesso deles até hoje. Marcou uma mudança completa, cara, no estilo da banda, no vocalista também, que o Dominici saiu e no lugar entrou o Labrie. Sim. E foi uma completa mudança, cara, não só no estilo musical, mas como nas letras também, que apresentava uma outra temática. E eles, incrivelmente, alguns anos depois do lançamento do When Dream and They Unite, eles, cara, tinham eles estavam muito mais avançados tecnicamente, musicalmente falando, do que no When Dream and They Unite, que fez com que esse álbum fosse um estouro, cara. Sim. Em Pull Me Under, né? Que foi uma música que... Acho que qualquer um que já ouviu falar de Dream Theater, que não conhece quase nada de Dream Theater, conhece Pull Me Under no mínimo, assim. E eu não curto Pull Me Under. Polêmica! Sim, claro. É uma das músicas mais chatas. Não, olha só, uma curiosidade que talvez poucos saibam é que o Labrie já disse numa entrevista que ele não aguenta mais tocar Pull Me Under, cara. Acho que de tantos anos que eles tocam, ele realmente não aguenta mais, assim. É engraçado porque eu vi no documentário
acho que foi no 20 anos da banda, que quando eles lançaram o Imaginary Worlds, Paul Meander fez tanto sucesso e eles gostaram tanto da música que eles tinham feito, que quando eles viajavam de um local para outro para tocar, pra fazer show, eles iam ouvindo Paul Meander, cara. Paul Meander é uma música que eu gosto bastante, cara. Assim, hoje eu ouço pouco porque eu já ouvi tanto, mas assim, é uma música que eu acho muito, muito boa. Não acho a melhor do álbum, mas é uma música que eu gosto pra caramba. Sim. Tem. Take the Time foi a primeira música do Dream Theater que eu ouvi. Quem ouviu o último Pizza Talk, convido. Ó, Vitor Vacilão Bizarro. Eu contei essa história, mas, poxa, Another Day, que tem, também comentei isso, tem aquele saxofone maravilhoso que é o bigode da música, cara. Sim. Então, Rafa, a Take the Time é uma música que quando eu ouvi a primeira vez, cara, quando o Petrucci faz aqueles harmônicos na guitarra rápido, assim, eu ouvi aquilo e falei, meu Deus do céu, que é isso que os caras estão tocando, mano? Eu achei já fantástico, assim. Não é nenhuma coisa que um guitarrista acha difícil fazer. Mas quando eu vi aquilo, eu nunca tinha ouvido nada parecido. Assim. Não, cara, é um feeling completamente diferente, cara. As quebradas, os tempos completamente loucos, muito. Foi uma inovação muito grande, cara. E Another Day com aquele saxofone que é o bigode da música mesmo. Mas é uma música sensacional. Inclusive, o Jordan Rudess gravou ela no piano só no álbum que ele lançou em 2009 solo, que é o Notes on a Dream. Ele tocou umas baladas do Dream Theater que ele tocou Another Day, que ele fez uma introdução que não tem nada a ver com a música e depois entrou na música. Mas o tema dessa música é fantástico, cara. O tema é sensacional. O álbum fez tanto sucesso e eles não esperavam que fosse esse estouro de sucesso com o público. Sim. Que eles tiveram que fazer clipes pra essas músicas, né? Só que, tipo, tinha que ser uma coisa tão rápida que eles fizeram uma coisa bem baixo orçamento. Bem low budget. Se você pegar os clipes, por exemplo, da Paul Meander e da Another Day, pô, é uma câmera de celular. Não era uma câmera de celular, mas era uma câmera quase de celular. Semi-Tech Pix, né? Tipo, com aquele coração que ficava batendo na Paul Meander, né? Que é o coração lá que tá com algum fã hoje, porque o Portnoy falou. Nossa, aquilo é perturbador, hein, cara? Aquele coração de papel machê batendo. E, poxa, esse disco, eu acredito que todas as músicas, o legal dele é isso, todas as músicas dele tem algum momento que você ouve e fala, caramba, que sensacional. Essa banda merece palmas. Todas as músicas têm alguma coisa nesse sentido. Metrópolis Parte 1 tem muito disso, mas não vamos falar dela ainda, porque ela deu origem a um outro álbum espetacular, qual falaremos mais para frente nesse PizzaCast. Pra mim, só pra deixar claro, pra mim essa é a melhor música do álbum. A minha opinião, a melhor música do álbum é Under a Glass Moon. Essa que foi incluída... o solo dela, cara, sensacional, o solo de guitarra. Sim. E foi incluído num dos... não lembro de qual revista, tá entre os 100 melhores solos do mundo, cara. Cara, o primeiro é Sweet Child O' Mine, né? Aquele riff maldito, que ódio daquele riff, cara. Só fazendo um adendo, tem uma loja de instrumento musical que tava escrito proibido testar a guitarra tocando Sweet Child O' Mine. Deve ser Guitar Center lá nos Estados Unidos, né? Os caras deviam tocar isso adoidado. É hoje, com certeza. E a Under Glass Moon que eu tava falando, cara, a música inteira, a bateria é o solo, cara. É estúpida. Não, a Metrópolis, o que eu achei fantástico foi o que eles fizeram no último show, que foi ano passado, né, em agosto, que a última música que eles tocaram foi a Metrópolis, lá em São Paulo, e eles fizeram uma jam no final, que pra mim aquilo foi um absurdo. Tinha um feeling ridículo. Assim, muito, eu quase chorei aquela parte. Pô, cara, foi sensacional aquilo. E, bom, acho que pra gente encerrar Images and Words, só comentar sobre o feeling de Wait for Sleep. Kevin Moore, muito obrigado por Wait for Sleep. Você foi fantástico. É. E,
Por que pra encerrar esse álbum? Porque É, o álbum seguinte foi o que marcou a saída inesperada dele, né? Não, então, tem muita gente que não gosta do Kevin Moore, fala que ele é um tecladista ruim e tal, que não se compara com o Jordan Rudess, e tecnicamente se pode até falar isso, só que o Kevin Moore, ele tinha o feeling dele, deixou uma marca muito forte no Dream Theater. Tanto que hoje eu ouço projetos do Kevin Moore, que ele tem uma banda que se chama Chroma Key, e eu ouço as músicas da banda e você ouve muito do Dream Theater antigo naqueles temas, assim. Então o Kevin Moore tem um mérito muito grande no que o Dream Theater é hoje. Exato, cara, porque, a visão musical do cara e também, poxa, se você pegar o que os caras faziam na época ali de teclado, né, do Imagines and Words e do Awake, era difícil achar quem conseguia fazer algo parecido. Então foi algo muito inovador. O cara, ele realmente pensou à frente do tempo e a visão musical dele é maravilhosa. Tanto que, no Awake, uma das músicas com mais feeling, não só do Dream Theater, mas que eu já ouvi em toda a minha vida, que é Space Divest. Ah, tá. Cara, essa música é sensacional. Essa música, ela é muito emocionante, assim. Você realmente sente a agonia que ele estava sentindo, né? Tem a história do porquê que ele saiu da banda, que tem um pouquinho a ver com essa música, tanto que o Dream Theater nunca tocou ela ao vivo. Sim, o Jordan Rudess, ele fez um show em Nova York em 2010 ou 2011, alguma coisa assim, que ele fez com o Labrie e com mais outros 2 músicos lá que ele chamou, que ele tocou Space Divest, mas foi a única vez que alguém do Dream Theater tocou Space Divest ao vivo. Assim, o Dream Theater mesmo nunca tocou mesmo. Que eles dizem que é uma música do Kevin Moore. Totalmente. E então, tanto que alguns fãs acharam ruim que o Jordan Rudess tocou ao vivo essa música, porque não é dele, sabe? E os caras são bitolados. Mas o lance do Kevin Moore, ele até na letra tem várias coisas que ele fala. O Portnoy depois comentou que ele fala na letra de uma garota que tá numa folha uma e tal, modelo. Uma modelo, que ele tinha uma página de revista com uma modelo vestida num traje espacial. Daí, né, Space Divest, que era uma roupa cor de espaço. E ele... Só que na cabeça dele, se ele encontrasse aquela moça ao vivo, ia acabar... Isso perderia o encanto que ele tinha por ela. Então ele ficou nesse dilema e a música fala um pouquinho sobre isso. Não digo que ele saiu da banda por causa da página, claro. Mas é uma música que eles não colocariam no CD. Exato. Mas essa agonia dele você sente muito na música. Isso é maravilhoso, cara. É fantástico. Mas vamos falar das outras músicas, que esse CD não é só Space Divest. A primeira música que eu ouvi na minha vida do Dream Theater é desse álbum, que é The Mirror. Que foi em 2003, tanto que eu até me identifiquei um pouco com quando você falou no Pizza Talk, Rafa, que você ouviu o Dream Theater a primeira vez e achou animal, só que você não deu muita bola. Foi a mesma coisa comigo. Eu ouvi The Mirror e falei, caramba, fantástico essa música. E isso foi em 2003, 2004, e naquela época eu tinha internet discada ainda, então não tinha nem como pensar em baixar discografia, sabe? Era impensável com a velocidade da internet. Aí acabou ficando por isso mesmo. Aí eu só fui ter contato de novo em 2009, que foi quando eu virei fã de vez. Esse álbum aí, o Awake, ele apresentou um estilo um pouquinho mais pesado pra banda, cara, diferentemente um pouquinho do Imagines and Words. Foi o primeiro álbum que o Petrucci usou as 7 cordas, né? Isso eu não sabia. É marcante. Fazendo na dobradinha aqui, The Mirror and Lie, que são uma das preferidas aqui do álbum pra mim. Do começo do álbum, cara, 6 O'Clock, o comecinho lá do... É demais, cara. Os Octobans lá dele. E essa foi uma música que foi tocada no show ano passado, cara, que eu quase chorei. Sim, Foi muito bom, cara. Caught in a Web e Innocence Faded. E cara, a música completamente diferente, cara. A única música que o Dream Theater fez assim, cara, que é maravilhosa, The Silent Man. Nossa, essa é... Cara, mas olha, a minha música preferida desse álbum
assim, disparado. Eu acho esse álbum inteiro fantástico, mas a minha preferida é Lifting Shadows of a Dream, cara. Igualmente, cara. Essa música, ela começa a crescer, assim, ela chega no auge, cara, e quando chega no ponto alto dela, assim, você arrepia, pelo menos pra mim, cara, eu acho essa música incrível. Assim, ó, tem uma música, a 10ª música do álbum, chama Scared. Sim, eu sou fã dessa aí, cara. Cara, essa aí, mano, ela melhor. mostra o que é o Petrucci, cara. Exato. E, cara, no DVD lá, o bootleg, o Chaos in Motion, que o polêmico lá que a galera não curte, eles tocam a Scared uma hora que tem uma hora, o Portnoy no final ele começa a fazer tipo um solo de bateria que é sensacional, cara. Essa música é fantástica. Um outro destaque desse disco pra mim é Corina Web, que é uma música que eu adoro. Sim. Mas uma curiosidade, eu posso estar errado, me corrijam se eu estiver equivocado, mas esse álbum é o único em que todos os membros fizeram letras pra ele. Concordo, todo mundo é verdade. trabalhou. Ah, É isso eu não verdade. sabia. É verdade. O Labrie escreveu, o Petrucci escreveu, o Myung escreveu. Mas o Myung escreveu pra qual? O Myung Shadows. Lifting Shadows of a Dream é dele. É dele? Eu não sabia. cara. Lifting Shadows surgiu de um poema que o John Myung fez. Eles musicaram esse poema e surgiu essa música maravilhosa. Ó, o Portnoy escreveu a The Mirror, que foi a primeira música no qual ele começou a tratar sobre o problema dele com o alcoolismo. Sério? E Não, tem certeza? Isso aí é verdade mesmo. Eu não sabia disso, cara. Eu achei que a primeira música sobre isso era a era a do Six Degrees, né, que a gente vai falar. Glass Prison. The Glass Prison. Não, já começou com The Mirror, tanto Não é que a letra é bem objetiva, cara. Ele fala dos primeiros sintomas do alcoolismo dele, de como ele agia quando ele tava bêbado. Inclusive na música dessa suite que tem no Systematic Chaos, ele fala Hello Rapid. Mirror. Sim. E é uma referência a The Mirror do Awake. Embora The Mirror não faça parte dessa suite, mas foi a primeira. Nossa, nerdice absurda, hein, cara. Ó, gente, tem que entender do que a gente fala, né? Ah. E a arte do álbum, ó, eu não sei se vocês também concordam com isso, mas na arte do álbum traz pelo menos uma parte de cada música na arte. Tem um espelho, tem uma teia com uma aranha, tem um espaço lá atrás. Caramba, cara, que interessante. Eu também nunca tinha reparado. A curiosidade é que essa capa não foi acabada. É mesmo? O designer teve pouco tempo da gravadora pra fazer, e aí tava chegando a hora de lançar, o cara não precisa de mais tempo pra acabar, e os caras não vai assim mesmo, e lançou meio que pela metade a capa. Caramba. Então por isso que ela ela tem alguns elementos um pouquinho desconexos assim, as cores. Não é tudo que tá no mesmo tom, ou algumas montagens, o espelho mesmo, ele tá mó bizarro. Tá tipo muito fora das outras cores, muito diferente. Voltando ao Awake, cara, é engraçado como a Erotomania, ela é uma música que qualquer banda que tente fazer um cover de Dream Theater um dia, eles tocam essa música. Tocam ela, né? E essa música, ela... Erotomania, pra quem não sabe, eu não estou lendo isso na Wikipedia enquanto eu estou falando isso. É um lance que, tipo, a pessoa, ela tem uma fixação amorosa por algum artista ou por alguma pessoa que ela não tem contato. Isso mesmo. A maioria das fãs do Justin Bieber tem erotomania. Olha, Nico já me xingando. Do Dream Theater, herege, morra. Uma curiosidade aí desse... Não é uma curiosidade, é mais uma falha. Na versão de mídia mesmo, no CD, eu comprei esse CD do Awake e tá escrito Trotomania, se eu não me engano. Tem um erro de digitação ali, cara. Bem no CD. Na bolacha do CD, né?
tem um erro ali. Eu tenho esse CD. Ô, eu também tenho, cara. Deprimente. Quando eu olhei aquilo ali, eu queria jogar o CD fora. Ô, você Eu joguei comprou... porque foi caro, 50 conto. Ô, cara, você comprou onde esse CD? Porque eu também... O meu do Awake também tá com erro de digitação, cara. Pô, o meu eu comprei na mesmo. Eu comprei... Veio errado. Eu dei azar comprando esse CD. Eu comprei o Imagine Words, a capa veio meio que quebrada. Aí eu tive que pegar outra capinha lá e botar. E nesse aí veio com essa merda desse erro de digitação. Maldito Petrucci. Eu nunca mais eu Escreve compro um que CD do Dream Theater. Nunca mais. Se os caras dependerem de você, estão ferrados. O Portnoy pediu pro sobrinho dele digitar a tracklist ali, né? É. Bom, mas vamos falar do próximo álbum então? Sim. Que Falling into Infinity, um álbum que muitas pessoas odeiam, outras pessoas amam. É. O que os senhores pensam a respeito desse disco, amigos? É um álbum chato. É um álbum chato. Que eu acho que é o álbum que eu menos escuto. Mas, assim, no geral, é um álbum que eu gosto. Assim, não tenho. Não sei. Minha música favorita desse álbum é a Trial of Tears, sem dúvida. Pô. Mas ela tem umas músicas legais que não é de opinião muito popular, assim, que é Ana Lee, tá ligado? É uma música que eu gosto. Ah, Burning My Soul também acho legal. Hollow Ears também é fantástico. Mas é um álbum, pra mim, não é o que eu mais gosto, com certeza, mas é um álbum que eu acho legal. eu curto New Millennium. New Millennium é legalzinha primeiro. Sim. Eu acho ela bacana. Ó, o Falling to Infinity, ele teve uns fãs que acusaram a banda de ter se vendido, né, pra entrar no mercado com um álbum que fosse mais popular. Sim. Aí isso Hit, acabou... né? A isso, gravadora massacrou os caras. Massacrou. isso... Tanto que não é nem a fonte deles no nome, né? Mudaram até isso. Isso aí na verdade, ó os designers matando a capa. O designer contratado pela gravadora falou, não, beleza, eu faço a capa, só que eu não trabalho com fonte já feita. Se vocês quiserem que eu faça a capa, eu vou criar uma fonte nova. Tem duas coisas que nós pulamos aí. Bom, saída do Kevin Moore já falamos, a entrada do Sr. Derek Sherinian. Sim. E um disco que foi gravado antes, não é um disco, é um EP, mas foi gravado antes. Cara. Que é maravilhoso. A Change of Seasons. Exato. Eu, pra ser sincero, bom, vamos englobar os dois como se fosse o mesmo disco que tá no mesmo período ali. Mas não é do mesmo nível. Não. Claro. A Change of Seasons é uma masterpiece e, na minha opinião, o Teeter, eles demoraram pra conseguir superar essa música, não porque eles são ruins, nada disso, mas porque essa música é fantástica. Olha que boiola esse Rafael. Eu já chorei muito ouvindo essa música. Porque ela é maravilhosa. A lição que ela passa é incrível, assim, de você... Pô, se você ama alguém, não deixe que essa pessoa passe os dias sem saber que você ama ela. Porque ela foi escrita por conta da mãe do Portnoy, que morreu. O Portnoy tinha brigado com ela e tempo antes o professor dele da escola tinha falado isso para a classe. Não, se você ama alguém, se você ama seus pais, diga isso para eles, né? E o Portnoy chegou naquele dia e falou para a mãe dele que amava ela, e naquele mesmo dia eu acredito que ela pegou um voo e o avião caiu, algo assim, e ela faleceu. Então, Caramba. Essa música também tem uma carga emocional muito forte. Ela tem várias progressões diferentes, é uma música muito rica, né, musicalmente falando. Sim. Sensacional. Muito obrigado, Dream Theater. Muito obrigado. Nesse EP foi a única, a Change of Seasons, que tem quase 25 minutos, é a única música do EP que é do Dream Theater. O resto é tudo cover. Cover, né? Não gosto muito desses covers aí. Também não, eu só ouço Change of Seasons. É engraçado que é considerado um EP, mas tem quase 1 hora de duração, cara.
Verdade. Assim, os únicos covers que eu gosto de ouvir do Dream Theater são os que eles gravaram quando eles lançaram o Black Clouds e Silver Linings. Esse aí são os únicos covers que eu ouço deles, que eu acho muito bom. Pô, esse disco, cara, Falling into Infinity, eu acredito que... ele é comercial, beleza, nego xinga, nego esperneia, dá vontade, vem cá que eu compro algodão doce pra você, cara, para de chorar. Mas tem músicas excelentes nesse disco, Hollow Ears excelente, Hell's Kitchen, Hell's Kitchen é uma música... Contem quantas vezes eu falei maravilhoso nesse PizzaCast. Nossa, essa música é fantástica. Aliás, isso me lembrou de uma coisa, cara, que é interessante a gente comentar aqui. O Symphonic Theater of Dreams, que é uma orquestra da Polônia que fez o álbum agora em tributo ao Dream Theater, que eu ouvi ontem, cara. E olha, é lindíssimo, cara. Eles tocam a The Ministry of Lost Souls, que é na minha opinião, as duas melhores que eles gravaram, a The Ministry of Lost Souls, por causa do instrumental absurdo que eles fizeram em orquestra, que ficou animal, e a Grand Finale, a Losing Time Grand Finale que eles fizeram também, que fechou o álbum, que, olha, ficou incrível. Eu acho que quem é fã de Dream Theater precisa ouvir esse álbum rápido, assim, porque é muito bom, cara. Nesse disco, não no orquestrado, no Falling Infinity. Outra música sensacional é Take Away My Pain, que eu também gosto pra caramba. Ela é bem legal, mano. Lines in the Sand. Tipo, eu sou uma pessoa muito confusa, né? Estamos indo e voltando. Tem um outro tributo do Dream Theater que foi feito por um quarteto de cordas que também é maravilhoso, onde eles tocam Hell's Kitchen, que ficou uma adaptação sensacional. Nossa, eu não ouvi esse. Eu ouvi a Hell's Kitchen desse tributo Symphonic Theater of Dreams, que ficou fantástico, mas desse quarteto eu nunca ouvi. É muito bom, cara. Recomendo. Mas, olha, eu sinto vergonha de dizer que eu nunca ouvi o Falling to Infinity, a versão que eles fizeram, que tem a You Are Me, que não é You Not Me, tem a Speak to Me, que também era desse álbum, tem algumas outras músicas que eles fizeram pra esse álbum que acabou não entrando no CD, eu nunca ouvi, cara, eu preciso muito ouvir isso. Bom, inclusive tem uma música que eles tocam no score, Raise the Knife, é uma música fantástica, cara, é uma pena não ter ido pro álbum, que eu gosto muito dela, cara. Esse disco aí, uma das coisas obviamente diferentes dele é os teclados, porque o Derek Sherinian, ele tem um estilo muito próprio ali, usa umas timbragens bem futuristas, e, bom, eu acredito que, isso é a minha opinião, claro, ele foi o tecladista que menos se destacou assim na banda, mas o estilo dele para esse disco ficou muito legal, combinou bastante. Ficou, verdade. Comecinho da New Millennium. Ficou sensacional. Mas olha, ele só não se destacou muito porque ele não teve tempo, né? O único álbum que ele gravou foi esse. Ele, na verdade, ele foi chamado, aproveitando que estamos terminando de falar desse disco, porque o Jordan Rhodes, na época em que o Kevin Moore saiu, ele chegou a fazer um show com a banda e tal. Mas ele não podia ficar na banda por razões pessoais e tal, então chamaram o Derek. Mas o Derek acabou... a saída do Derek foi meio complicada, porque na verdade o Rudess, o Portnoy chamou ele para participar do Liquid Tension Experiment lá, e aí ele acabou chamando o Rudess de volta de novo pra entrar no Dream Theater, que aí o Rudess aceitou. Só que o Derek Sherinian tava lá na Califórnia, em Los Angeles, alguma coisa assim. E eles estavam em Nova York e eles falaram pro Sherinian por telefone que ele ia sair da banda. Chamaram ele no chat wall lá. Porque até onde eu sei ele tava gerando alguns conflitos com a banda e tal, e o Dream Theater quase chegou a acabar por conta desses desentendimentos aí. Sim, mas o que eu acho mais bizarro do Dream Theater, a história mais bizarra, é a saída do Kevin Moore, que o Kevin Moore é o único cara que desde que ele saiu nunca mais teve contato com o Dream Theater, tanto que o Dream Theater chamou ele pra participar, se não me engano, do Score 2005, o DVD, né, e ele não quis participar. Assim, mas o Sherinian que saiu tiraram por telefone e tal, ele até hoje tem amizade com os caras. Assim, ele tá fazendo inclusive um projeto paralelo com o Portnoy agora, né? O PSMS.
E então eu acredito que os caras... Não, acredito não, obviamente eles retomaram a amizade, né? Sim. Mas o Kevin Moore, ele é um cara muito fechado, né? Então, sei lá, é um Miyagi aditivado. Com a saída do Derek Sherinian e a entrada do Jordan Rudess, foi no período onde estavam compondo um dos meus discos favoritos da banda, Sim. que é Metropolis Part 2, Scenes from Memory. Bateria palmas aqui se não tivesse um barulho muito estranho na gravação. Cara, Dá a esse, impressão que estamos fazendo outras coisas. esse eu falo, cara. Cara, que CD maravilhoso. Cara, a primeira música que eu ouvi desse álbum foi a Fatal Tragedy. Não, a Fatal Tragedy não, foi a Strange Deja Vu. E esse é um álbum que é pra você ouvir de cabo a rabo de uma vez e não pegar uma música aleatória, porque ele é um álbum conceito, né? Ele é um álbum conceitual. que ele continua, cada música continua na próxima. Então, eu ouvi a Strange Deja Vu e foi em 2009, isso que eu ouvi, eu falei, meu Deus do céu, que banda é essa? Eu preciso ver o resto. Sabe, o que eu sinto quando eu ouço esse álbum é que com a saída do Sherinian e a entrada do Rudess, cara, esse álbum foi é como se fosse o Dream Theater se renovando, cara. Eles estavam saindo da pressão da gravadora que queria que eles fossem uma banda comercial. Aí eles explodiram, falaram, cara, a gente vai fazer algo que a gente gosta de fazer, uma coisa do nosso estilo, com a nossa cara. Então, cara, esse álbum é uma libertação, cara, da pressão que tava dentro deles. Cara, o Portnoy chegou a falar que a gravadora só veria o disco quando ele estivesse pronto, ou seja, ninguém ia botar o dedo ali. Então os caras mesmo produziram e fizeram a coisa por conta própria, tanto que, apesar de eu ter elogiado bastante o Falling to Infinity e gostado do disco, mas o Scenes from Memory foi um salto muito grande que eles deram no sentido de produção, no sentido de musicalidade. E o próprio fato de ter o Jordan Rudess, que cara, é um monstro. Eu ia falar isso agora. O Jordan Rudess dispensa comentários, assim. O cara entrou no álbum já arregaçando, e aí o álbum acabou também tendo essa importância por causa disso. Porque ele colocou ali a personalidade dele com aquela técnica incrível dele, né? E acabaram dando origem a uma das melhores do Dream Theater, na minha opinião, que é a The Dance of Eternity, que o tecladista que consegue tocar isso aí, o cara merece muito respeito. Assim. O qualquer monstro, músico, né? O monstro do Dream Theater, The Dance of Eternity, cara. Essa foi a primeira que eu ouvi desse álbum. Se você fosse falar, essa foi a primeira que eu tirei, velho, já ia sair. Não. Pô, eu tinha até inventado de tirar ela uma vez, mas acabei largando. Eu também cheguei a tentar e acabei largando, cara. Eu acho que eu acho que todo músico já tentou e largou. Pô, na época, né, pô. Sem muita habilidade ainda. Tem a brincadeira que o pessoal fala que quando eles estão no show do Dream Theater e eles vão tocar The Dance of Eternity, o pessoal pega a partitura pra fazer headbang de acordo com o tempo, senão não dá, cara. Muda, se eu não me engano, muda mais de 100 vezes a fórmula de compasso. Muda, cara. Puxa, monstro. Uma música de 6 minutos, né? Mas uma curiosidade desse álbum, cara, é que o Jordan Rudess, ele não sabia muito bem como é que funcionava como é que o Dream Theater compunha, né? Então, ele chegou no estúdio pra eles comporem um álbum, chegou já com um monte de ideia pronta, assim, de música, de tema, várias ideias, e o Portnoy basicamente rejeitou quase todas, porque ele falou, não, a gente não funciona assim, não é uma música de cada um, assim, tudo junto. Eles compõem na hora, né? Eles compõem na hora, então ele... Quem então sabe ele faz fala, ao vivo! Ele fala... Então ele fala que ele falou que ele ficou bastante frustrado, assim, quando ele chegou, eu fiz um monte de coisa e não vai usar nada, assim.
Aí o cara, sagazmente, ele, não, beleza, no improviso, então tranquilo. Aí É. ele pegava assim e modulava as ideias dele no meio. Agora sim, cara. Não, mas com certeza algumas ideias ele usou nos álbuns seguintes solo dele, que é meio bem progressivo, assim. O E destaque desse álbum pra mim vai na música Home, cara, que são mais de 12 minutos de puro feeling. de insanidade. É intenso, cara, é intenso. Uma das coisas que eu gosto bastante nesse disco é a história dele. Eu, já disse isso em outros PizzaCasts, não é segredo pra ninguém. Eu Sim. sou cristão protestante. E, embora a história desse disco seja sobre espiritismo, eu acho uma história muito legal, assim, muito bacana. Exatamente, cara. A história dele é animal. Fantástico. Então, conheço gente que não vou ouvir porque fala de espiritismo. Mas, meu, é Pelo um amor de Deus. pátia de um disco, a história é legal e tem a cara. polêmica de quem que o Nicholas, que é o personagem principal do disco, quem que Aham. ele era na outra vida. O pessoal comenta até hoje, né? Porque o final do disco tem a sonoplastia ali do disco. hipnoterapista, né? Hipnoterapista, não, Isso. hipnoterapeuta. Cara, mas olha, pra mim, uma das coisas que eu mais. Uma das partes que eu mais gosto desse álbum é a parte instrumental no final da Fatal Tragedy, que é um instrumental absurdo, assim, que eles, inclusive tem um nome que eles dão pra essa parte instrumental, que é fantástico, assim. Que pra mim é um dos pontos altos do É uma do das álbum. minhas músicas favoritas, Fatal Tragedy. Mas olha, esse álbum eu não tenho nem como dizer qual é a minha música favorita, cara, porque ele pra mim, ele inteiro é uma coisa só, então eu acho o álbum fantástico, assim. O álbum como um Também todo, não assim. me arrisco a escolher uma favorita porque o disco todo é sensacional. É. Sim. Se você que tá ouvindo o programa até aqui e não conhece, é raríssimo, mas sei lá, né? Você Né? nunca ouviu esse disco, ouça, cara, é sua obrigação enquanto ser humano, enquanto cidadão. Ouça esse disco. Bom, com esse disco a gente deu início a conversa de uma nova era pro Dream Theater, cara. Aham. Que aí depois desse disco veio um outro disco que é tão maravilhoso quanto o outro, na minha opinião, Sim. que é o 6 Degrees of Inner Turbulence. Esse disco, ele tem os São dois... dois, na verdade. É, né? são É dois duplo. discos. É o duplo. O primeiro, o disco 1, a primeira música, a The Glass Prison, que é a primeira música da suíte de 12 passos da luta contra o alcoolismo do Portnoy. Cara, é uma música maravilhosa. Essa e Disappear são as minhas preferidas desse primeiro disco. As outras também são muito boas. E o disco 2 trata sobre... Rafa, como você... O Zago... Problemas sobre deficiências mentais, né? O disco 2. Desvios de consciência, coisas Sim. assim, né? Então, eu não, até hoje eu não descobri um nome pra globalizar essa tratativa São aí. problemas psíquicos. Cara, virou Pokémon agora. Mas fala sobre depressão pós-parto, fala sobre autismo, fala sobre anorexia. Eu não sei se é anorexia, mas a última música ali, que She Dresses in Black Every Day, que é a música que não tem Losing autoestima. Time. Então, não tem autoestima. Então ele fala sobre esse tipo de coisa. Esquizofrenia, que é o tema da minha música, talvez a minha música favorita desse disco, que é The Test That Stamp Them All. Maravilhosa. E então cada música fala sobre um desvio diferente, que é um tema interessantíssimo também. O legal do disco 2, que fala desse
as 6 músicas que falam desses problemas. Não, 6 não, 8, mas tem uma aqui que é um medley, que é o Are Inside My Head, junto com o Test the Stump Them All. A temática, ela se encaixa perfeitamente com o ritmo da música. O instrumental faz você exatamente. sentir a temática do... Exato. Tipo, o War Inside My Head e Test the Stump Them All são umas músicas mais frenéticas, que dá uma ideia de como o cara que tem isso se sente. Solitary Shell, que fala, se não me engano, de autismo. Dá uma sensação um pouco mais... como o cara tá lá sozinho, uma coisa mais tranquila, mais na dele. A Good Night Kiss, que é sobre alguma coisa a respeito de gravidez, não lembro mais. Depressão pós-parto. Exato, é uma música mais triste, assim, é uma música mais calma. Mas olha, uma coisa interessante que eu descobri sobre o segundo CD, que é a parte com orquestra e tal, que eu descobri há pouco tempo num vídeo que eu vi do Jordan Rudess, é que os temas principais desse álbum, cara, foi praticamente composto por improviso, assim. O Jordan tava com um teclado novo na época, que era o Korg Karma, e que tem uns sons de orquestra muito, muito bons. E o Petrucci falou, toca alguma coisa grandiosa. aí ele tocou assim, que é um dos temas principais, né? Aí toca uma coisa triste, aí. E o álbum foi... E assim, eles desenvolveram um álbum em cima disso, cara. E eu achei isso absurdo, assim. O cara... Esse pra mim foi o álbum que assim, melhor trabalho do Jordan nos teclados, cara. Pra mim, esse meio que foi... Quer dizer, tirando o último álbum, né, que foi sensacional, mas esse álbum aí, o Jordan Rudess tá... O estilo de composição dele excelente, né, dele, cara? Todos os solos dele, pra mim, nesse álbum são excelentes, cara. Eu acredito que, assim, apesar do Sinister Memory ser talvez mais virtuoso do que esse disco... Sim, é realmente mais virtuoso. Então, no 6 Degrees, o Jordan Rudess estava mais à vontade do que no primeiro, né? Porque já não tinha tanto aquela pressão de como que esse cara toca, né? Já não tinha aquela coisa da primeira impressão. Então eu concordo contigo, Rafa. Ele é melhor nesse sentido de compor, ele tá bem mais solto, né? É um disco que eu gosto muito das linhas de teclado, e também é um que tem uma das músicas que mais se aproxima de Space Divest no quesito feeling, que é a Disappear. Disappear, é verdade. A minha preferida desse aí é a quarta música, The Great Debate. Ah, sim. Eu gosto 3 muito minutos dela. Porra, sensacional. As minhas preferidas do primeiro álbum, né, dividindo ele em dois, as minhas preferidas são The Glass Prison e a The Great Debate, que são as mais rápidas mesmo, e as mais longas, né? São as que eu mais gosto do primeiro CD. Agora do segundo CD eu não posso dizer, eu gosto do segundo CD inteiro, porque ele é praticamente uma coisa só, né? É uma música só, é uma música só. É uma música só de 40 e poucos 42 minutos. Exato. Eu gosto, um dos destaques desse disco, na minha opinião, é um trecho dentro da Misunderstood, onde o Portnoy faz umas brincadeiras na bateria que, assim, é muito sutil, mas é muito legal, cara. É muito bom. Reza a lenda que o solo do Petrucci dessa música foi gravado ao contrário. É verdade isso, cara? Eu acho que é mentira, cara. Eu vi falar isso outro dia. Isso que dá pra ficar frequentando Orkut. Mas você falando faz sentido. Porque porque ele é meio esquisito, esse solo. É verdade. Sei lá. Aí os caras falaram que ele gravou o solo, aí depois inverteram, alguma coisa assim. Sei lá. Cara, a mente insana do Petrucci eu não duvido nada. Não duvido de nada também. Se nego falar pra mim que ele gravou tocando com o pé, eu acredito, cara. E... Enfim, uma das curiosidades também é que a partir desse disco, na verdade a partir do Sinister Memory, mas a partir desse que isso começa a ficar mais evidente, é onde eles começaram aquele lance de a nota que termina um disco é que começa o outro. Eles fazem isso com as sonoplastias, né? Tanto que o 6 Degrees começa com aquele som de disco riscado.
a estática de rádio que... Não é de rádio, é um disco riscado, tá ligado? Disco vinil. Um disco de vinil riscado, assim. Eu fui amador no meu comentário, desculpa. Não, eles fizeram isso, se eu não me engano, em 4 álbuns que foi, né, a passagem do Scenes from Memory pro 6 Degrees, aí depois no próximo Train of Thought, aí depois eles repetem o mesmo Fá, que foi o último Fá no Train of Thought, fizeram na The Root of Olivia, que no Octavarium, aí a partir daí foi o último. A partir daí zoou, mas é uma coisa muito legal, eu gosto bastante porque É sensacional. encoraja você a ouvir os CDs um atrás do outro, assim, né? Faz uma conexão entre os álbuns, fica muito bom isso. Exato, eu gosto bastante. Mas temos mais algum comentário sobre esse disco ou podemos partir para o próximo, que foi um álbum tanto quanto controverso no lançamento? Não, cara, vamos pro próximo. Isso aí, que é o Train of Thoth, o vulgo CD do olho no chão. Train of Thoth, cara, assim, o pessoal achou ele muito diferente, porque, na minha opinião, também, como a dos outros, é o álbum mais pesado do Dream, cara. É o álbum mais destruidor, Sem dúvida. mais mind-blowing de qualquer outro, cara. O que foi estranho nele, o pessoal acha que eu tô criticando, não é uma crítica. Ah, beleza, teve ali o Scenes from Memory, que legal, tem a historinha, aí veio o 6 Degrees, tem o Overture, olha que música divertida, que reino colorido, que coisa rica, olha, como é legal, como esses caras são boa onda. Que música feliz. Chegou no Train of Thoth, cara, ele é um álbum muito... não sinistro, cara. Ele é muito dark, ele é muito introspectivo. Tem Honor Thy Father, que o Portnoy falou: eu não sou muito bom em escrever músicas sobre amor, então resolvi escrever uma sobre ódio. Cara, essa eu já vou adiantar que é a minha música favorita. Também, igualmente, cara. O solinho de batera no começo, pelo amor de Deus, cara. Nossa. Muito bom. Você tem que ter um ouvido preparado pra conseguir entender o que o Portnoy fez naquele começo, cara. Exato. O batera do Sigma não consegue tocar, não, cara. O batera do Sigma. Pô, nesse álbum aí tem a primeira música que eu ouvi do Dream, que é Zayn. Foi a primeira música do Dream. Foi em 2008. Eu tava procurando uns vídeos assim, pesquisando sobre banda de metal. Na época não sabia muito, eu era mais do rock do que pro metal, né? Aí tava pesquisando as bandas e tal, acabei achando um vídeo do Portnoy gravando essa música, um vídeo só dele tocando, e não tinha o nome da música, sabe? Só tinha lá Portnoy e tal. Aí eu não tinha o nome da banda também. Aí eu fiquei maluco, saca? Som fera pra caramba, e depois disso que eu fui pesquisar quem que era Mike Portnoy e tal, e acabei achando essa porcaria dessa banda. achei assim. Aí foi aí que eu entrei no progressivo também, foi aí que eu virei gente, comecei a fumar, beber. É isso aí. Depois conheceu o Gent, aí chegou onde tá hoje. Tinha que falar dessa merda, né, cara? Tinha que falar, cara. Vamos falar de música, vamos. Vamos falar de coisa boa. Mas olha, a música desse álbum que eu acho mais estranha, assim, na minha opinião, que raramente eu ouço, é a Vacant. Que é uma música mais calma, mas ela é muito dark. Não sei, cara. Uma coisa essa música não me agrada. Eu sei que ela é muito boa, mas é a que eu menos ouço, assim. Cara, o cello nessa música dá um ar muito... Bem o que você falou, que dá um ar bem dark pra música, cara, mas é muito bom. Mas ela é boa, assim. O que vem depois dela, que é o Stream of Consciousness, é espetacular. Essa pra mim é a melhor música do álbum, cara. Engraçado, como eu ouço muita gente falando como esse álbum, como essa música é sensacional, é um dos melhores instrumentais do Dream Theater e tal, o Rafael, pro Vitor.
Mas na minha opinião, não é. Eu não... você é um herege, cara. Pois é, eu já tava preparado pra ouvir alguma coisa desse tipo. É um instrumental que eu acho fantástico, mas não, na minha opinião, não é o melhor, assim. Já acabamos com a banda já. Assim, depois do Scenes from Memory é complicado. Eu vou falar, é complicado pra mim definir uma coisa que eu gosto ou não gosto, porque a banda já tá numa linha que eles estão fazendo o que eles querem. Esse álbum foi da vontade deles. Eles pensam, a gente quer um álbum assim, a gente vai fazer assim. E ficou bom. É difícil dizer uma música ruim ou álbum ruim deles depois desse aí, cara. Pra mim, eu ouço e gosto muito. E pronto. Sim. Uma coisa engraçada desse álbum é a última nota dele em The Name of God, o Jordan Rudess gravou com o nariz. Eu não sei se você viu o vídeo, mas é muito engraçado. Ele gravando o take, assim, ele dá o último acorde, aí ele pega, deita e toca com o nariz, assim, o pá. E acaba ficando essa gravação mesmo, assim. Ai, cara. Mas assim, esse disco eu gosto muito dele porque ele mostrou uma agressividade e um lado do Dream Theater que até então não era mostrado muito, né? Exatamente. Uma música que vale a pena, acho que, falar também é a Endless Sacrifice, assim, porque é uma música que da metade pra frente ela tem uma levada tão pesada, assim, que eu acho sensacional. E tem uma parte que o Jordan faz uma porrada de timbre um atrás do outro no teclado, assim, teclado sozinho, aquilo eu acho sensacional. Que ele faz ao vivo também, aquilo, nossa, é bem difícil de fazer. E eu acho bonito pra caramba. Falando desse álbum, a gente agora só falou dos álbuns de estúdio do Dream, mas esse álbum, Train of Thoth, ele gerou um DVD ao vivo que foi o Live at Budokan, na qual era um ao vivo de suporte desse álbum aí. Que foi, cara, em segundo lugar o Score, esse é o primeiro e o melhor live que eu já vi deles até hoje, cara. Sim. E a performance pra dele mim também. A performance dele tocando essas músicas, cara, foi maravilhosa. O comecinho da As I Am, depois passando para This Dying Soul. E o highlight pra mim desse ao vivo foi o Instrumental, cara. Cara. Exato. Olha, eu tenho uma curiosidade sobre esse DVD do Budokan que eu vi numa entrevista com o Jordan Rudess. Quando eles chegaram no palco para tocar, para começar a As I Am, né? O Jordan viu que o teclado dele não tinha carregado os timbres que ele ia usar. Ai. E ele ficou desesperado, assim. Ele pegou e não era ele que fazia isso, mas ele sabia como fazia. Ele pegou e mandou carregar, só que isso demorava 3 minutos. E não ia ter como esperar 3 minutos, porque já estavam no palco, já tinha começado a introduzir aquelas cordas voltando, né? E já ia começar a música, então ele tocou o álbum enquanto carregava os timbres. Ele tocou a música com outros timbres que tinha no teclado lá. E depois ele regravou por cima, com alguns timbres que não estavam certos, ele regravou por cima. Olha o overdub aí. Cara. Mas esse DVD realmente é o melhor. E teve uma coisa que um cara perguntou pro Jordan uma vez, que era o que é aquele peixinho que tem no teclado. Né? Aí ele falou que aquele peixinho não tem nenhum significado especial, assim, foi só um peixe, um colante de peixe que alguém lá um dos holds achou, pegou e colocou no teclado e ele deixou. Só isso. É legal porque ele fica virando o teclado e aí o peixinho fica nadando no palco. Ai, cara. Esse DVD é bom. Nessa época o Jordan Rudess ainda não tinha sua característica barba, né? Cabeça ao contrário dele. Mas é excepcional. Você vê assim, os caras, a sintonia deles ao vivo é muito legal, né? E tem vários destaques pra mim nesse DVD. Mas o último com o John Petrucci magro ainda. E o que tem nele de bônus que é legal no Instrumedley, as câmeras em separado. Isso é muito legal, porque dá pra você pegar
cada detalhezinho ali. Ah, é a única coisa decente nesse segundo DVD. Eu não- Tem um solo do Portnoy lá de meia hora aí, tá maluco. Não sei se é meia hora, mas porra. Bagulho Ô, chato. cara, Acho que eles chamam um japonesinho pra Chama. Esse Pra solo aí eu tocar vi lá, uma né? vez só também. Uma, caramba isso aí. uma coisa engraçada é que nessa parte que você pode escolher o ângulo, você quer ver só o Petrucci ou só o Miang, na Instrumedley tem a que você pode ver só o Labri. Eu vi esse aí, cara. A tela preta, né? Não, tipo, mostra ele, tipo, assistindo. Aí, tipo, aí os caras ficam brincando, o cabelo e a barba dele cresceu 2 centímetros enquanto eles esperavam. Bom, jovens, essa foi a primeira parte do nosso especial Dream Theater. A segunda vai sair daqui a alguns dias e nós vamos falar sobre coisas maravilhosas, vamos falar sobre Octavarium, vamos falar sobre o novo disco do Dream Theater, vamos falar sobre o show que teve em São Paulo esse ano. E se você gostou, pode dar aí um joinha se você estiver vendo pelo YouTube, ou pode dar um like se você estiver vendo pelo blog, e manda para os seus amigos. Vamos todos caminhando rumo à sabedoria, rumo à iluminação universal, tá certo? Então é isso, um forte abraço e até o próximo PizzaCast!